Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo aqui no canal. Dessa vez, aproveitando o hype de Solo Leveling, para resumir essa obra que está lançando aí todos os sábados. Se você curte videozinho de resumo, já deixa um likezinho aí e bora começar. O primeiro episódio começa mostrando a Marinha olhando para uma ilha e dizendo que eles não podem participar dessa guerra, infelizmente, já que as armas deles não funcionam contra esses monstros. A gente corta para a ilha, onde é mostrado várias formigas gigantes enfrentando pessoas utilizando umas armas meio medievais e magia. Essas pessoas são chamadas de caçadores e somente elas podem enfrentar essas criaturas. E bom, esse grupinho de caçadores apresentado pra gente tá tomando um pau dessas formigas e a gente tá acompanhando um deles aí que tá prestes a morrer, só que ele acaba sendo salvo por outro caçador que dá uma marretada na formiga e depois conjura uma magia de cura para curar a rapaziada. Outro caçador aparece e joga uma magia de relâmpago, e por fim, um último caçador aparece e vai no mano a mano. Esses são caçadores Ranking S que vieram para ajudar. Depois disso, outras formigas maiores começaram a aparecer, e aí a coisa ficou séria. Todos os caçadores de Ranking S elevaram seu poder e a batalha comeu solta. Nisso a gente corta para a cidade, onde tem um outro caçador Ranking S que está conjurando uma magia de fogo para tentar acabar com essas formigas malditas. Depois disso, é contado pra gente que, há mais de 10 anos surgiu uma série de portais que ligavam o nosso mundo a uma dimensão alternativa, que ficou conhecida como Dungeons. E dentro dessas Dungeons existiam criaturas, monstros que eram imunes às armas humanas. E junto com isso surgiram pessoas capazes de derrotar esses monstros. E essas pessoas foram ranqueadas, do ranking mais baixo até o mais alto, sendo o mais baixo o ranking E e o mais alto o ranking S. Só que, a partir do momento em que você desperta como um caçador, o seu ranking é imutável. Não importa o que você faça, o seu ranking nunca vai mudar. Então, se você nasceu ranking C, vai ser ranking C o resto da vida. Se nasceu ranking E, vai ser ranking E o resto da vida. Bom, 3 anos depois daquele ataque à ilha, nós acompanhamos um grupo de caçadores prestes a entrar em um portal. Nesse grupo está o nosso protagonista, que eu tenho que ler o nome aqui porque eu não sei falar coreano, Sung Jin-woo. O nome difícil. O Sung, ele é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, sendo o caçador de ranking E. Todo mundo ali conhece ele, por isso até que todo mundo cumprimenta ele e pergunta se ele está bem, se ele já comeu e tal. O pessoal se preocupa, né, já que mesmo indo em dungeons de ranking baixo, o Sung é capaz de se machucar ao ponto de ter que parar no hospital. Uma garota se aproxima do Sung e eles começam a trocar uma ideia. Essa garota é a Lee Jun-hee, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é a healer do grupo, e aparentemente os dois já são amigos há um bom tempo. Antes de começar a raid, o líder do grupo troca uma palavrinha com todos eles. Basicamente toda raid tem um líder, que é nomeado ali, normalmente é o cara mais experiente ou o mais forte. Um cara passa pelo Sung e fala para que ele fique para trás para não se machucar. E eles dão início. E para não entrar de mãos vazias, o Sung comprou uma faquinha vagabunda com o dinheiro que ele tinha. Enquanto isso, estava rolando uma reunião com o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, e o papo era o mesmo de sempre. O governo quer os recursos que estão dentro das dungeons. Quando um monstro é derrotado, ele dropa uma dessas pedras, que podem ser utilizadas como dinheiro ou até mesmo para fabricar armas poderosas. Mas o governo está interessado nessas pedras por outro motivo. Eles querem utilizar elas como uma fonte alternativa de energia infinita, e somente os caçadores podem coletar essas pedras. Voltando para a dungeon, o Sung acabou de conseguir a sua primeira pedra na sua vida inteira, e ele ficou muito feliz. Só que ele acaba sendo atacado por um goblin e toma uma facada no bucho, que seria fatal. Só que ele acaba sendo salvo por outro caçador, e aquela mocinha, a Lee, vai ajudar ele. Ela vai curando os ferimentos dele com magia, enquanto os outros caçadores continuam lutando contra os monstros. Até que todos eles são derrotados e o pessoal vai começar a pegar o loot que esses monstros droparam. Essa raid não valeu muito a pena, já que não teve muito loot. O Sung quase morreu por causa de uma pedrinha, mas ali consegue curar todos os ferimentos dele. Outro caçador reparou que existia um buraco, uma espécie de caverna, no meio da dungeon. Aparentemente essa era uma dungeon dupla. Isso é algo meio incomum de acontecer em dungeons de ranking baixo. Mas isso significava que existia mais loot para ser coletado no outro lado dessa dungeon. Bom, o pessoal agora entra num dilema. Quando é descoberta uma dungeon dessa, uma dungeon dupla, ela deve ser comunicada à Associação de Caçadores, para que eles enviem outro grupo de caçador para explorar essa dungeon, para verificar se ela é do mesmo ranking que a primeira dungeon.
Só que, ao fazer isso, né, os caçadores novos que foram enviados, eles vão coletar todo o loot dessa dungeon e não vão deixar nada para os outros. Então, eles fazem uma votação. Quem quer continuar e quem quer voltar. E ao final da votação, sobrou somente o Sung para tomar a decisão final, se eles vão ou se eles voltam. Ele começa a refletir um pouco, né, sobre a sua situação. Basicamente, o seu pai sumiu e a sua mãe ficou doente, e a sua irmã está no colégio, e basicamente agora ele tem que sustentar sua família. Por isso, então, que o Sung volta para que eles continuem explorando. Do lado de fora da dungeon, mostra um pouco sobre a associação dos caçadores, mostra um carinha ali tocando numa bola estranha, que acho que serve para medir a quantidade de poder, né, do caçador e verificar qual ranking se encaixa. Ranking C para cima já é considerado caçadores de ranking alto, e são esses caçadores que são mais contratados pelas guildas de caçadores. Do nada é mostrado dois caras numa moto roubando a bolsa de uma moça, e eles estão dando fuga até que mostra uma outra personagem loira que com muita facilidade pega a bolsa de volta, derrubando os motoqueiros e devolve a bolsa para a mulher. As pessoas se aglomeram e começam a falar o nome dela. Aparentemente ela é uma caçadora de ranking S chamada Chain-Hin. E bom, ela sai de lá dando umas piruetas malucas. Voltando pra dungeon, o grupo do Sung chega até uma sala com um portão enorme e ao adentrar ela, eles reparam que existem várias estátuas gigantes, algumas com instrumentos e outras com armas, como machado, espada, escudo. No centro da sala existia uma estátua grande que estava sentada, mas nenhum monstro aparente. O pessoal não estava entendendo nada. Perto da estátua grande existia uma outra estátua que estava segurando uma placa que tinha escrito nela alguns mandamentos. Esses mandamentos eram: primeiro, venere a Deus; segundo, louve a Deus; e terceiro, prove sua fé. Muito estranho, não é mesmo? Bom, a mina que tá com Sung ali, ela disse que jura ter visto a estátua mexendo o olho. Depois disso, a porta que estava atrás deles acaba se fechando. E um dos caçadores fala que tá com mau pressentimento e ele vai dar o fora, indo em direção à porta. Só que ele acaba sendo decapitado por uma das estátuas. O pessoal já entra em pânico, já que aquele era um dos caçadores mais fortes ali do grupo. Então se um cara como ele foi derrotado com tanta facilidade, todos os outros não tinham a menor chance. Daí o anime dá um close nos olhos do Sung e começa a passar uns flashbacks da história dele. Para ele, sempre foi vida ou morte. Por ser o caçador mais fraco, ele sempre estava na pior. E com o tempo ele foi desenvolvendo alguns instintos de sobrevivência. Ele conseguia perceber o perigo das coisas, percebia o padrão de ataque dos monstros para poder tentar fugir, desviar, enfim. Esse tipo de coisa. E ele tem um mau pressentimento. Quando ele olha para aquela estátua principal, ela olha de volta. E aí, ele grita para todo mundo se abaixar e a estátua lança um raio pelos olhos, matando uma galera. E com isso, o episódio acaba. Bora resumir o segundo episódio. O segundo episódio começa com todo mundo apavorado, já que mais um do grupo tinha morrido. Se não fosse o aviso do Sung, muitos outros poderiam ter morrido. Infelizmente, o líder da equipe acabou perdendo o braço e o Sung vai ajudar ele a estancar o sangramento. Ali poderia ajudar utilizando a sua magia de cura, mas ela está muito em choque para poder fazer alguma coisa. Devido à experiência do líder da equipe, ele chuta que o ranking da estátua seja ranking A ou ranking S. O Sung diz acreditar que esse deus com quem a placa lá dos mandamentos se refere é a estátua que está sentada. Então eles deveriam obedecer esses mandamentos se eles quiserem sobreviver. Bom, a gente corta pro lado de fora da dungeon, onde é mostrada a irmã do Sung, a Sung Jina, e ela tá no colégio conversando com uma amiga. Ela conta sobre o seu irmão ser um caçador de ranking E, e como ele se machuca toda vez que ele vai para uma dungeon. E a amiga dela fica pensando que talvez ela pudesse ganhar a vida sendo caçadora também. Voltando para Hyde, um dos caçadores tenta utilizar um poder de velocidade, um dash muito rápido para tentar fugir, só que a partir do momento que ele sai do chão, a estátua lança um laser nele que deixa o cara pulverizado, sobrando só os pés. Basicamente não tem como fugir. O Sung pede para o líder da equipe repetir os mandamentos para ele e ele vai testar uma teoria que ele tem. Ele fica de pé e a estátua já começa a carregar o ataque, só que antes dela lançar, ele se curva, fazendo com que a estátua pare o ataque. Basicamente, ele descobriu o primeiro mandamento, que é venere a Deus. Enquanto eles estiverem agachados ou curvados, nenhum deles vai ser atacado. Daí a estátua abre um sorriso macabro que gela a espinha de todo mundo. Um dos caçadores se levanta e percebe que a estátua não está mais atacando.
Achando que agora eles estão a salvo, eles começam a comemorar. Só que a estátua entra na sua fase 2, se levantando do trono e indo em direção a eles. O Sung percebe que agora entra em prática o segundo mandamento, que é o louve a Deus. Um dos caçadores toma a frente, dizendo que ele é um cara que estuda muito teologia, e ele começa a fazer uma reza em frente à estátua. Só que a estátua ignora ele e pisa em cima, esmagando ele. Outra garota acaba ficando paralisada e é pisoteada também. Com isso, o líder da equipe fala para todo mundo se separar para tentar despistar a estátua, e o Sung agarra ali e começa a correr, enquanto tenta decifrar o segundo mandamento. Vários caçadores acabam sendo mortos pelas estátuas que possuem armas, só que o Sung percebe que tem estátuas que não utilizam armas, e sim instrumentos. Então ele para em frente a uma dessas estátuas e elas começam a tocar. Então ele percebe que é basicamente isso, o louvar a Deus. Tem que fazer todas as estátuas tocarem os seus instrumentos. Então ele pede para que cada caçador vá e fique em frente a uma dessas estátuas. E eles fazem isso. Só que, quando o Sung fica em frente a uma estátua junto com a Lee, ela não toca. Então ele percebe que a estátua não funciona com mais de uma pessoa. E ele deixa a garota ali e corre em direção a outra estátua. Só que a estátua do deus está chegando perto dele e ele acaba sendo atacado. Só que ele consegue desviar. Infelizmente ele para em frente a uma estátua que possui uma arma, o escudo, e acaba tendo seu pé cortado. Ele vai se arrastando até a última estátua até que ele consegue ficar em frente dela e ela começa a cantar. Com isso, o segundo mandamento é cumprido e a estátua volta para o seu trono. Infelizmente, como eu falei, o Sung perdeu a perna. Ali tenta curar ele, mas ela já tá nas últimas, começa a sangrar conforme ela vai usando o seu poder de cura, então ela não vai conseguir trazer a perna dele de volta. Com isso, um altar de sacrifício surge no meio da sala e o pessoal já sabe o que deve ser feito, O deus quer um sacrifício. Eles pensam em sacrificar o Sung, só que o líder toma a dianteira e quem vai no lugar é ele, já que foi ele que sugeriu uma votação para eles irem até essa segunda dungeon. Ao se aproximar do altar, uma tocha se acende. O Sung fica curioso e pede ajuda para 2 caçadores o levarem até lá. Ao adentrarem o círculo, mais 3 tochas se acendem. Então ele percebe que precisaria de mais pessoas para que todas as tochas fossem acesas. A gente corta para Dina indo no hospital visitar a mãe do Sung. Ela foi acometida com uma doença conhecida como sono eterno, onde ela fica nesse estado vegetativo, sem reação nenhuma. Essa doença não tem cura e o tratamento é muito caro. Por isso o Sung trabalha como caçador ao invés de ter um emprego comum, já que sendo caçador ele consegue bem mais dinheiro. O Sung pede para que todos entrem dentro do círculo, com isso todas as tochas se acendem, sendo no total 5 tochas com a cor laranja. Depois disso surgem mais tochas ao redor em um círculo maior, essas agora na cor azul, e a porta que antes estava fechada se abre. Porém, as estátuas começam a caminhar na direção deles, só que o Sung percebe que se eles ficarem olhando para a estátua, ela não se mexe. Uma das caçadoras acaba ficando apavorada e sai correndo pela porta. Assim que ela sai, a porta se fecha um pouco e o fogo azul das tochas ao redor deles vai se apagando. Outro caçador acaba conseguindo fugir e a porta fecha mais um pouco. Quanto menos pessoas estiverem ali, mais difícil vai ser para conter as estátuas. Mais um caçador sai pela porta. Antes disso, ele faz um discurso ali chorando pro Sung, pedindo desculpa para ele, porque ele estava abandonando todo mundo, porque ele tinha família e tal, e aí ele sai da sala. Com isso, sobram apenas o nosso menino Sung, a amiga dele e o líder da equipe. O líder pede para que a Lee pegue o Sung e ajude ele a sair pela porta, que ele vai ficar para trás como sacrifício. Só que a menina não consegue ficar de pé, então ela não consegue andar, consequentemente ela não vai conseguir levar o Sung. Com isso, ele acaba ficando para trás, pedindo para que o líder leve a menina embora. Antes de ir, ele dá aquela pedra que ele tinha conseguido no começo da raid. Ele tinha prometido que ia levar ela para comer, só que pelo visto não vai dar, O líder dá um golpe na nuca dela e ela desmaia, sobrando somente o Sung. No fim, as estátuas começam a atacar ele, arrancando um membro ou outro com cada ataque poderosíssimo das estátuas. Eles se justificaram dizendo que tinham família, só que eles nunca pararam para pensar que o Sung também tinha família. E ele queria sobreviver também. As pessoas foram egoístas apenas. Antes do golpe final, Sung é jogado em cima do altar, se lamentando por não ter uma segunda chance.
levando o golpe final da estátua. Depois disso, ele recebe uma notificação dizendo que ele completou a missão secreta Coragem dos Fracos. Com isso, ele é convidado a se tornar um player. E se ele não aceitar, o coração dele vai parar em 0,2 segundos. E bom, o episódio termina dessa forma. O episódio 3 começa com Sung acordando no hospital achando que foi tudo um sonho. Ele olha para sua perna e para o seu braço que tinham sido arrancados naquela batalha e eles estão de volta. Nesse momento, entram no quarto dele 2 homens da Associação de Caçadores. Eles vieram fazer algumas perguntas. No total, houveram 6 sobreviventes contando com o Sung. E 2 deles tiveram alguns traumas. O Song, que era o líder da equipe, ele perdeu o braço, como nós vimos no episódio anterior. E a Jun-hee tá traumatizada. Aparentemente ela não vai mais participar de nenhuma dungeon. O rapaz loiro diz que depois que o pessoal saiu da dungeon, eles vieram pedir ajuda à Associação de Caçadores e eles enviaram outro grupo para averiguar. Eles encontraram o Sung caído, sem nenhum ferimento. Foi dessa forma que ele foi salvo. A associação cogitou a possibilidade que aquele grupo sobrevivente tenha assassinado o resto. Mas essa possibilidade já foi descartada. Porém, eles têm mais uma, e eles vieram até ali verificar. No mundo de Solo Leveling, quando você desperta como um caçador, você é classificado em um ranking. Como eu falei no vídeo anterior, indo do ranking E ao ranking S. Mas existe uma pequena possibilidade de um caçador ter um despertar duplo. Ou seja, mesmo após já ter despertado como um caçador, ele pode ter um segundo despertar e ficar mais forte. Os 2 trouxeram um artefato ali que vai conseguir medir o poder do Sung e verificar se ele teve ou não um segundo despertar. Ao colocar a mão sobre ele, é mostrado que o Sung tem apenas 10 de poder, ou seja, ele não teve um segundo despertar. Os 2 agentes se desculpam por ter atrapalhado a recuperação do Sung e vão embora. Bom, o Sung tá com uma dúvida que ele não sabe o porquê essas telas estão aparecendo na sua frente. Aparentemente só ele consegue vê-las. Bom, nesse momento a Dina, irmã do Sung, entra na sala. Ela veio visitá-lo. Eles conversam um pouco e ela fala que não quer que ele seja mais um caçador. O Sung pergunta se ela tá vendo aquelas telas na frente dele. Ela acha que ele tá ficando maluco, mas ignora. Depois disso, ela vai embora. Nesse momento, o Sung percebe que o painel funciona por comando de voz. Com isso, ele consegue abrir uma notificação. Nela estava escrito quests diárias. Ele tinha que cumprir ela, senão ele teria uma penalidade. Uma coisa engraçada que eu notei, eu acho que foi até referência de One Punch Man, é que essas quests diárias são basicamente um treino. Mostrando que ele tem que fazer 100 agachamentos, 100 flexões, correr 10 km e por aí vai. Bom, Sung resolve ignorar isso e volta a descansar. Nós cortamos para aqueles 2 agentes da Associação de Caçadores. Um deles está relatando a seu superior de que o Sung não teve um segundo despertar. Mas esse caso dele é muito suspeito, né? Mas como eles não têm mais nenhuma prova ou qualquer outro indício de que tem alguma coisa errada, eles vão considerar esse caso um caso sem solução. Bom, nós cortamos para aquele mago de fogo que a gente viu no primeiro episódio lutando contra aquelas formigas. Aparentemente ele é um líder de guilda. E ele tá conversando com aquela moça loira que a gente viu no episódio anterior, recuperando a bolsa de uma mulher que foi roubada por 2 caras numa moto. Bom, esse mago chamou ela ali para que ela seja instrutora numa raid de ranking B. Ele diz que ele precisa aumentar a experiência dos caçadores e fazer com que eles, criem uma sintonia e consigam trabalhar juntos. Bom, nesse momento abre um portal de dungeon no meio da rua e a polícia tem que cercar tudo até que os caçadores cheguem. Bom, nesse momento a gente volta pro Sung no hospital, ele tá dormindo e o painel mostra que o tempo para ele cumprir a quest diária acabou. Então ele vai receber uma punição. O quarto dele começa a tremer, ele acorda e quando percebe ele tá em outro lugar, um deserto cheio de areia e tem um monstro centopeia gigante perseguindo ele. A punição dele é basicamente sobreviver ali naquele deserto por 4 horas. Bom, ele realmente foi teleportado para aquele local, não é como se fosse algo na cabeça dele, porque as enfermeiras chegam no seu quarto e ele não tá mais lá. E elas ficam desesperadas procurando ele. Bom, a gente volta e o Sung tá correndo que nem maluco, só se passaram algumas horas e ele continua correndo. Impressionante como ele conseguiu fazer isso sem estar no seu melhor condicionamento físico. Bom, cumprindo a penalidade, ele é teleportado de volta para o quarto. As enfermeiras encontram ele caído no chão e ficam sem entender nada. No outro dia ele já está bem recuperado e dessa vez ele não vai cometer o erro de não concluir as quests diárias. Nós cortamos para Jun-hee, ela está recebendo uma ligação da Associação de Caçadores
pedindo para que ela comparecesse a uma nova raid que acabou de abrir e eles estão precisando de um healer ranking B. Ela acaba negando e a pessoa que está do outro lado da ligação diz que entende a situação dela. Bom, no outro dia ela vai visitar o Sung no hospital. Ela vê ele correndo, se exercitando do lado de fora. E bom, por algum motivo ela acaba não indo falar com ele. Eu acho que ela se sentiu mal por ele estar conseguindo superar esse trauma e ela não. Bom, agora é mostrado para nós o que acontece quando você completa uma missão diária. No caso, você ganha 3 recompensas. A primeira é a recuperação total, ou seja, todo o cansaço que você teve para concluir a missão diária é reposto e você se sente novinho em folha. A segunda recompensa são pontos que você pode distribuir na sua árvore de skills, bem estilo RPG mesmo, com força, agilidade, inteligência e por aí vai. E a última recompensa é uma caixinha que pode vir itens aleatórios. Até aquele momento ele já havia concluído algumas quests diárias, e os itens que ele recebia eram itens meio inúteis, como comida, nada que ia ajudar ele numa dungeon. Só que dessa vez, quando ele abre a caixinha, ele recebe uma chave. Essa é uma chave que abre uma dungeon secreta, como se fosse um evento. Bom, o Sung vai visitar a mãe dele no hospital, lembram que ela está em coma devido àquela doença. Nesse momento ele se lembra sobre o seu passado, que mesmo após ter despertado como um caçador, ele não conseguiu fazer muita coisa, por ser o mais fraco. Mas agora as coisas são diferentes. Ele vai até o local do portal e abre a dungeon. A partir do momento que ele entra, ele não consegue mais sair. Uma parede invisível impede ele. Para sair, somente concluindo a dungeon ou utilizando uma pedra de teleporte. Bom, ele vai explorando a dungeon até encontrar os seus primeiros inimigos, 3 goblins. Eles o atacam, mas impressionantemente o Sung consegue desviar. Ele realmente ficou mais forte e começa a contra-atacar. Depois de muitos golpes de faca, ele finalmente consegue matar o seu primeiro Goblin, e o segundo já vai logo em seguida, e o terceiro também. Vitória para o nosso menino Sung. Mas a alegria não dura muito tempo, pois um novo inimigo aparece. Um lobo com mandíbula de ferro. Ele é bem mais poderoso que os Goblins. Esse lobo ataca o Sung e acaba quebrando a sua adaga. Bom, agora sem uma arma, o Sung vai ter que usar a força bruta para acabar com esse inimigo. Com isso, o episódio termina. Bom, o episódio 4 começa com o Sung confrontando aquele lobo. Agora, sem uma arma, ele começa a tentar dar socos no animal. Bom, ele percebe que os seus reflexos ficaram bem mais afiados, isso graças aos goblins que ele derrotou anteriormente, que concederam a ele alguns níveis. Bom, ele vai socando o lobo, mas parece que não tá fazendo efeito. Daí ele se lembra que ele tem uma arma no inventário, a espada do Kim, aquele cara que abandonou ele lá na dungeon. Bom, ele puxa aquela espada do inventário e derrota o lobo. Bom, mais lobos aparecem e o Sung acabou ficando com a espada presa no chão. E os bichos tá vindo pra cima dele. Enfim, ele consegue retirar a espada do chão e já derrota um lobo, só que na hora que ele ataca o outro, ele segura a espada com a mandíbula de ferro. Partindo para a ignorância, o Sung força a espada contra a boca do lobo até arrancar a cabeça dele. Com isso, sobra apenas mais um lobo, e ele já peida na farofa e recua. Com isso, o Sung toma um tempo para descansar. Bom, ele abre o seu inventário e verifica que ele subiu de nível. Com os pontos que ele adquiriu, ele coloca em força. Ele se levanta e vai checar os corpos dos monstros para verificar se ele tinha alguma daquelas gemas, que valem muito dinheiro, mas ele percebeu que os monstros só dropavam itens que iam direto para o inventário dele, como as presas daquele lobo. Nesse momento, ele percebe que um botão de vender aparece no seu inventário. Com isso, ele pode vender esses itens que ele coleta dos monstros e ganhar um dinheiro. E o que ele faz com esse dinheiro? Bom, uma aba de loja também se abre para ele, mas atualmente ele não tem dinheiro para comprar nada. Bom, aquele lobo que fugiu, ele trouxe reforços e uma matilha enorme deles aparece para lutar contra o Sung. Nesse momento, nosso menino Sung já não tem mais medo deles e vai para cima, derrotando um por um. Com isso, ele recebe o título de assassino de lobos. Ao derrotar todos eles, ele percebe que a espada do Kim já está nas últimas. Até mesmo uma espada cara como essa fica em frangalhos durante as dungeons. Ele abre o seu inventário e percebe que conseguiu uma pedra de teleporte. Ele fica pensando se deve usá-la ou não. Ele acaba não usando e continua avançando dentro da dungeon. Do lado de fora, a Jun-Hee recebe uma ligação da Associação de Caçadores pedindo com urgência um caçador ranking B para aquele portal que havia aberto na cidade. Lembrando do Sung e da sua determinação, ela resolve ir lá ajudar. O Sung continua avançando na dungeon, ele vai enfrentando monstros diferentes conforme ele vai avançando, sendo um mais forte que o outro. Nós temos uma breve explicação sobre aquela aba que aparece logo acima dos monstros com o nome deles.
Se o nome estiver em branco, significa que ele é um inimigo fraco e que o Sung consegue derrotar facilmente. Se ele estiver em amarelo ou laranja, significa que é um inimigo mais complicado de derrotar. E se estiver em vermelho, é um inimigo que está acima do seu poder. Depois de um bom tempo, ele finalmente chega na sala do chefe. E como a sua percepção aumentou, ele sabe que o bicho que está lá embaixo é muito superior a ele. E a espada que ele tem ali já está prestes a quebrar. Ele toma coragem e vai enfrentar o boss. Ele percebe que está próximo do trilho dos trens. E uma cobra gigantesca acaba surpreendendo ele e ele acaba quebrando a espada. Esse é o boss, Kazaka. A cobra vai para cima dele e ele se defende com a espada quebrada. Se ele não achar um ponto fraco, ele não vai conseguir vencer. A cobra dá um ataque nele que faz ele sair voando como se fosse um boneco. Nesse momento rola um flashback dele conversando com o Sr. Song. Ele diz que andam chamando o Sung de caçador mais fraco da humanidade. E ele fala pro Sung se esforçar para calar a boca deles. Voltando para a luta, ele continua tomando um pau da cobra, perguntando quanto mais de poder ele ia precisar para derrotar esse bicho. Ele começa a fazer um discurso sobre os mais fortes que mandam no mundo e tal, não importa se você for gentil, simpático, etc. A força é quem manda naquele mundo. E ele tá cansado de ser fraco. Nesse momento ele ativa uma espécie de uma aura azul que fica em volta dele e vai para cima da cobra. Ele agarra no pescoço da cobra e começa a enforcar ela. Por ter colocado bastante pontos em força, ele consegue quebrar as escamas do bicho. E bom, ele vai fazendo força até que a cobra morre. O sistema parabeniza ele e lhe dá o título de Rei do Pântano. A cobra dropou para ele uma adaga feita das suas presas. Essa adaga é um item de ranking C, e ela tem a habilidade especial de paralisar o inimigo por um determinado tempo, além de poder drenar o HP dele. Ele também ganhou um pote contendo o veneno da cobra, que concede a ele mais dano físico, porém ele perde força. Como o boss foi derrotado, a dungeon acaba. Ao sair para a cidade, um policial confronta ele, perguntando o que ele está fazendo ali. Quando ele percebe que o Sung é um caçador, ele fala que vai levar o Sung até onde a batalha está acontecendo. Lembram daquele portal que apareceu na rua anteriormente? Bom, como não tinha nenhum caçador para poder completar ela, o boss acabou saindo pelo portal e agora está atacando a cidade. Um grupo de caçadores foi montado às pressas para poder enfrentar esse boss, e dentro desse grupo está a Jun-Hee. Ela não tá conseguindo fazer muita coisa apesar de ser um healer ranking B. Aquele seu trauma tá atrapalhando as suas habilidades. Bom, o Sung pega o pedaço da espada quebrada do Kim e se prepara para atacar. Com um simples arremesso ele consegue quebrar a barreira do boss que impedia os outros caçadores de dar dano nele. Com isso o boss é derrotado. Um dos caçadores percebe que tem algo estranho, ele não viu quem foi que arremessou aquele objeto no boss. Aquele policial diz que foi um caçador que ele trouxe para ajudar, mas naquele momento o Sung já tinha metido o pé dali. Com isso o episódio acaba. O episódio 5 começa no hospital com as enfermeiras fofocando sobre o nosso menino Sung. Elas estão falando o quão forte ele está. E enquanto isso mostra algumas cenas dele treinando. Bom, uma enfermeira entra no quarto dele bem na hora que ele tá ali treinando sem camisa. E ela diz que ele vai receber alta hoje, e pergunta se ele já está se sentindo melhor. Ele fala que sim, e ela diz que quando ele estiver pronto é só ir na recepção. Só que antes da enfermeira ir embora, ela pede o número do Sung. Ele fica sem entender nada, achando que eles vão passar resultados dos exames que ele fez pelo celular, então ele acaba passando. Depois da abertura é mostrado um jornal onde está tendo uma entrevista com um caçador de ranking S, ele é chamado de Baek, e ele tá falando um pouco como é a rotina dele quando ele não tá nas dungeons. Ele fala que tem que treinar sempre para manter o corpo em forma e tal. Enfim, essa cena serviu mais para mostrar esse novo personagem. Nisso a gente corta para casa do Sung, onde a irmã dele estava assistindo aquela entrevista. Depois disso ela sai para ir para a escola. Só que antes de ir ela acaba topando com o Sung e repara que ele tá bem maior e mais malhado do que antes. Ela pergunta se ele anda treinando e ele fala que sim. Ele fala pra ela levar o guarda-chuva, só que ela fala que tá um dia ensolarado, só que ele fala pra ela levar mesmo assim e no final ela acaba levando. Bom, depois que ela vai embora, o Sung senta no sofá e começa a dar uma olhada nos seus status. Ele ainda tem alguns pontos extras que ele não utilizou. Ele pensa um pouco e acaba colocando os pontos em força e agilidade. Ele recebe uma ligação do síndico dizendo que ele ainda não pagou aluguel, e aí ele fala que se o Sung estiver muito apertado eles podem negociar o aluguel. Só que ele diz que não é preciso, que ele vai conseguir pagar. Depois disso ele começa a dar uma olhada num site onde disponibiliza alguns portais de dungeon para ele poder participar. Quanto mais alto o ranking da dungeon, mais dinheiro ela paga. Só que como ele é classificado como ranking E, as pessoas não vão querer levar ele para dungeons de nível mais alto. Então ele pensa em voltar à associação para medir novamente o seu ranking.
Com isso, se mostrasse que ele subiu de rank, ele poderia fazer essas dungeons de nível mais alto e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Só que daí ele pensa que se fizesse isso, ele ia acabar se destacando demais, as pessoas iam ficar surpresas, né? Como que um cara de ranking E, de repente, pulou, sei lá, para um ranking B, do dia pra noite. Ninguém nunca ouviu falar de um caçador que consegue subir de nível e ficar mais forte assim. Então ele resolve descartar essa ideia. Bom, o Sung acaba recebendo um aviso de um pedido de dungeon para fazer, que era uma dungeon de ranking C, onde o pessoal já tinha o time pronto, só precisavam de mais 2 para fechar a cota. Se não me engano, são 8 pessoas o mínimo necessário. Bom, ele chega lá no local, cumprimenta o pessoal conhece ele, já que ele é o famoso caçador mais fraco. Bom, ele conversa com o líder ali do grupo, que é o Hang, acho que é assim que se fala, e ele disse que ligou pro Sung porque ele precisava atingir essa cota, né? Como são 8, ele também chamou um caçador ranking D para completar a cota. O nome desse caçador é Yujinho. Daí o Hang apresenta um contrato pro Sung e fala para ele que ele não vai ter que lutar, com isso ele não vai ter direito aos drops dos monstros, mas eles disseram que vão pagar 2.000 ienes para ele pela participação. E diz que ele só precisa ajudar carregando a bagagem. O Sung pergunta se entre eles tem um healer, e o Hang diz que não, ele diz que sempre fazem as raids sem healer, e diz que é muito difícil conseguir um para as raids de ranking C. O Sung desconfia um pouco disso, mas ele assina mesmo assim o contrato. Bom, o Yujinho se apresenta ao Sung e a gente repara que ele está usando um equipamento mega caro, então a gente já vê que ele é filhinho de papai. Bom, eles vão até o portal e reparam que ele é enorme. Aí o pessoal fica meio desconfiado, será que é raid de ranking C mesmo? Só que daí o Hang fala que verificou com a Associação de Caçadores 2 vezes, e eles disseram que sim, é raid de ranking C. Aí o Sung explica que não importa o tamanho do portal, o importante é a quantidade de magia que sai dele. E é dessa forma que o pessoal descobre qual que é o nível da dungeon. Bom, eles entram lá e tá muito escuro, aí o mago da party acende uma luzinha com a magia dele. Eles acham estranho porque a maioria das dungeons é cheio de luz, cristal brilhante, não sei o que, enquanto ali não tem luz, não tem monstro, não tem nada. Isso faz lembrar a dungeon que o Sung foi, que aconteceu tudo com ele, né? O Jinho pergunta pro Sung o que são essas pedras brilhantes, e ele diz que são umas rochas bem pequenas que emitem uma luz, e que elas são bem comuns em dungeons estilo caverna. O Jinho pergunta pro Sung se existem dungeons que não tem monstros, só que daí nesse momento o Sung começa a ouvir o barulho deles. Por ser uma dungeon tão escura, ele supôs que os monstros dessa dungeon, na verdade, eles são atraídos por luz e barulhos. E o tipo de monstro que tem essa característica são monstros do tipo inseto. O Sung diz que as formigas estão vindo de cima. Bom, as formigas gigantes ali começam a atacar eles. O Hang utiliza uma skill de provocar, chamando a atenção de todas as formigas para ele. Com isso, os outros caçadores conseguem atacar as formigas facilmente. Bom, nisso o mago começa a carregar uma magia, ele conta até 5 e lança ela, causando uma explosão enorme. Nisso o Sung tá de longe, né, analisando a batalha. Ele percebe que aquele grupo de caçadores já são bem experientes, eles trabalham bem juntos, só que ele estranha porque eles são brutais demais, eles estão agindo, tipo, gastando mana, sendo muito brutal, assim, com os ataques sem necessidade. E para fazer isso sem ter um healer na party parece meio imprudência. O Jinho tá sofrendo para matar uma, mas graças ao equipamento dele ele consegue dar um jeito. Uma formiga tenta atacar o Sung pelas costas, mas ele só dá um chutão e acaba com ela. E o Sung, vendo tudo aquilo, ele só consegue pensar que ele tá entediado. Bom, depois de acabarem com as formigas, eles começam a coletar as pedras de essência. E o líder Hang vai agradecer o Sung por ter alertado eles de que as formigas estavam vindo de cima. E ele pergunta como é que o Sung sabia que elas estavam vindo de cima, e ele diz que foi instinto. O mago chama o líder para ver uma coisa, ele mostra que algumas daquelas formigas que eles derrotaram tinham ferimentos que não eram de espada nem de magia, eram basicamente mordidas, né? Então eles concluem que essas formigas tiveram batalhas contra outros monstros, e pelos ferimentos eram monstros bem maiores. Bom, o Sung continua desconfiado, ele pergunta pro Jinho da onde que ele conseguiu aquela armadura, ele fala que foi presente dos pais dele. Sabendo que o equipamento dele vale muito, o Sung fala para ele tomar cuidado. Do lado de fora é mostrado a guilda dos tigres brancos, dando foco ali na academia onde o pessoal tá treinando, só que daí eles começam a sentir um tremor estranho. O cara pergunta o que tá acontecendo e o outro fala que é só o líder da guilda treinando. Bom, é mostrado o líder da guilda, basicamente é aquele caçador de ranking S que apareceu na TV, e o pessoal tá impressionado que ele conseguiu arrombar uma pedra gigantesca com só um soco.
E ele fala que aquilo não serviu nem pro aquecimento e pede pra alguém limpar a sujeira que ele fez. Bom, a gente volta pra dungeon, o pessoal continua caminhando em busca do boss. Depois de andar bastante, eles concluem que a dungeon é grande, mas ela não tem nada, ela é bem vazia. O Dinho pergunta se o Sung tá bem por ter carregado aquele peso por tanto tempo. Ele fala que aquilo é tranquilo, poder ganhar dinheiro sem lutar pra ele é um bom negócio, mas ele ainda continua desconfiado. Bom, eles continuam andando até que eles acham a sala do boss. Eles conseguem identificar porque ela é totalmente diferente, tá cheia daqueles cristais de mana que foi falado mais cedo. O Dinho pergunta se ele pode ver o contrato que o Sung assinou, dizendo que ele é bom em assuntos legais. Depois de ler o contrato do Sung, ele vai até o líder Hang perguntar um negócio. Daí ele diz que no contrato do Sung está escrito que eles não entram na divisão de drop de monstros. Mas como aqueles minerais não são dropados de monstros, ele pergunta se aquilo lá vai ser dividido com eles. Daí ele fala que o Dinho tá certo, eles vão dividir igualmente. Ele diz que quando o boss for derrotado, o portal vai fechar, né? Então eles precisam tirar aquele monte de cristais primeiro, antes de lutar contra o boss. E pelo visto, o boss ele tá em um estado adormecido, então eles vão poder minerar de boa ali sem acordar o boss. O Hang pergunta para um outro caçador se ele trouxe o equipamento, e o cara disse que esqueceu no carro, ele não achou que ia precisar. Ele fala pro Dinho e pro Sung ficarem ali aguardando que eles vão buscar o equipamento. O Dinho pergunta se não tem perigo eles ficarem ali e o Hang fala que não, tá de boa, o boss tá adormecido, se vocês não incomodarem ele, nada vai acontecer. Ele diz que vai ficar tudo bem, que eles podem confiar nele. E ao sair da sala, o Hang dá o comando pro mago fechar a sala do boss. Então ele lança uma magia desmoronando uma parede, bloqueando a saída deles. Nisso, o Sung tem um flashback do Song explicando pra ele que existem esses caçadores canalhas que recrutam caçadores de ranking inferior só para cumprir cota e matam esses caçadores só por diversão. Como não vai existir testemunha, eles não são responsabilizados porque eles podem simplesmente alegar que os caçadores morreram para monstros. Bom, nisso o boss acaba acordando, né? O Sung dá uma boa olhada ao redor e ele vê que existem alguns túneis que eles podem sair por ali. Então ele supõe que o Hang fechou a entrada principal, mas ele vai voltar ali pelos túneis depois que o boss acabar com eles. Bom, o Sung fala pro Dinho se afastar que ele vai cuidar do boss. Com isso o episódio termina. O episódio 6 começa com o grupo do Hang saindo pelo portal e um dos capangas dele pergunta por que eles simplesmente não acabaram com os dois ali dentro da sala do boss. O Hang diz que eles não poderiam fazer isso porque isso poderia acordar o boss e como é que eles iam minerar depois. Ele disse que agora é só esperar a aranha acabar com os dois e voltar a dormir, que daí eles vão poder minerar as pedras tranquilamente e ficar com toda a grana para eles. Daí o Hang explica sobre os túneis que eu falei mais cedo. E o outro capanga pergunta, será que a aranha vai dormir mesmo? Daí o Hang fala, você não reparou na armadura do Dinho? Ela deve valer muito dinheiro. Se a gente não conseguir minerar, a gente pega a armadura dele e sai. Daí ele dá uma olhada ali pesquisando de qual família que o Dinho é, pra eles aparecerem no funeral dele por consideração, tá ligado? Sabendo que até eles teriam dificuldade pra derrotar aquele boss, eles concluem que os dois ali já estão mortos. Voltando pra dungeon, o Dinho não quer deixar o Sung lutar, já que um caçador de ranking E nunca venceria um boss de ranking C, ainda mais sozinho. O Sung em pensamento concorda com o Dinho, já que, comparando com os boss que ele já derrotou, a cobra venenosa e aquele golem, essa aranha com certeza está um nível acima. Mas por algum motivo ele não sente medo nenhum contra aquele boss. E ele começa o ataque. E o Dinho já fica impressionado com a velocidade do Sung. Depois da abertura a gente corta para fora da dungeon, onde nós estamos vendo aquele caçador de ranking A da associação de caçadores, junto com o presidente, eles estão saindo ali da empresa, e o presidente fala que ter várias reuniões por dia é muito cansativo. Daí o caçador loirinho pergunta pro presidente se ele não teria um tempo livre para eles treinarem, que talvez isso pudesse alegrar um pouco ele. Ele fala que fica honrado por um jovem caçador querer treinar com um velhaço como ele. Voltando pra dungeon, o Sung continua lutando contra a aranha, mas os ataques dele não estão fazendo muito efeito. A aranha possui um exoesqueleto muito duro que ele não tá conseguindo atravessar com a lâmina. O Dinho, vendo aquilo, ele conclui que o Sung não é um caçador ranking E nem ferrando. Vendo aquilo, ele acha que o Sung é um falso ranker, alguém que consegue falsificar o seu rank para poder entrar em dungeons onde vão ter caçadores mais fracos para matar ele só por diversão. Aí o Dinho já fica cagado de medo.
A batalha continua e é mostrado que o nível de fadiga do Sung já atingiu quase a metade. Se chegar a 0, obviamente ele não vai conseguir se mover. Pensando na skill da sua lâmina, que é de paralisar, ele busca um ponto fraco na aranha. E o único ponto exposto dela são os olhos, então ele vai mirar direto neles. A aranha gospe um ácido que quase acerta o Sung, mas ele consegue desviar. Ele utiliza uma skill nova que ele obteve, que é uma skill de dash que vai levar ele rapidamente para frente do inimigo. Com isso ele consegue chegar bem na cara da aranha, só que ele erra o golpe nos olhos. Mas nosso menino Sung não desiste, ele continua indo para cima dela cada vez mais rápido, só que com isso o nível de fadiga dele atinge 70%, deixando ele mais lerdo. Com isso ele acaba sendo acertado por um golpe da aranha. No momento que a aranha vai dar o golpe final nele, ele se recorda que ainda tem o Full Recovery, que é o item que ele sempre ganha quando ele conclui uma missão diária. Ele usa e consegue desviar. Agora com a sua estamina recuperada, ele vai para cima e acerta os olhos da aranha. Com isso, o efeito de paralisia é aplicado e ele continua esfaqueando ela, e o efeito vai aplicando, vai permanecendo. A aranha não consegue se mover e o Sung consegue finalizar ela. O Dinho fica de queixo caído pelo Sung ter conseguido derrotar um boss sozinho. E com medo do que o Sung possa fazer contra ele, ele começa a querer agradar, tá ligado? Começa a carregar as coisas dele, oferece água, se oferece pra minerar no lugar dele. Bom, depois disso o grupo do Hang retorna por aqueles túneis que eu mencionei. E eles ficam incrédulos que o boss tá derrotado. Bom, a gente corta novamente pro presidente da associação, junto com aquele caçador loirinho. Eles estão treinando, mas claramente o presidente é mais forte, mesmo estando aposentado. Ele diz que o caçador loirinho melhorou bastante desde a última vez. Ele parabeniza o loirinho e diz que um caçador não deve se atentar ao seu ranking, ele tem que treinar suas habilidades, com isso ele vai ficar mais forte mesmo não subindo de rank, já que a dungeon é um lugar muito perigoso e é dentro desses locais que você percebe o verdadeiro caráter das pessoas. Bom, nós retornamos para a dungeon, o grupo do Hangin desce ali até onde a aranha morta está, pensando que ela não era grande coisa, já que um caçador de ranking D com um bom equipamento conseguiu derrotar ela. Bom, os capangas do Hang perguntam o que eles vão fazer, e o Hang diz que pesquisou sobre o Yujin. Ele é basicamente filho do presidente de uma construtora, então ele vai dar uma chance pro garoto. Ele fala que se ele matar o Sung, ele pode sair vivo dali. O Dinho se recusa e fica na frente do Sung para lutar contra o grupo do Hang. Vendo que não tem mais jeito, o grupo pega suas armas e começam a ir para cima dos dois. O Sung recebe uma mensagem do sistema dizendo que ele tem uma quest de urgência. Inimigos querem assassinar o player, e a quest pede para que ele derrote esses inimigos. Distraído com essa notificação, ele acaba sendo atingido pela magia do mago, ficando caído no chão. A gente corta pro lado de fora, onde tem um grupo de amigas conversando. Cada uma delas é de uma guilda diferente, uma delas é daquela guilda do Mago Vermelho, então ela participou daquele treinamento que foi mostrado nos episódios anteriores. A outra amiga pergunta como é que foi, e ela diz que foi muito rápido. Aqueles monstros de nível alto não eram nada para ela. Uma delas ouviu um rumor de que a taxa de fatalidade das dungeons vem aumentando sem motivo aparente. Voltando pra dungeon, o Sung tá caído no chão. Em pensamentos ele se pergunta o porquê que ele esqueceu que aquele é um lugar onde somente os mais fortes sobrevivem, concluindo que ele acabou se tornando meio insensível e talvez um pouco arrogante. Vendo aquela notificação da missão de urgência, ele conclui que o sistema não quer que ele morra, por isso ele vai oferecer todos os incentivos possíveis para que ele faça o que o sistema quer. Ele se levanta, dizendo que o sistema está usando ele e ele está usando o sistema, e pergunta para o grupo do Hang se eles estão preparados para sofrer as consequências. Um dos capangas do Hang se aproxima do Sung, dizendo que aparentemente ele não entendeu muito bem a situação dele e o que um caçador de ranking E poderia fazer. E enquanto ele está falando isso, o Sung já puxou a sua faquinha e arrancou a cabecinha dele. O grupo já fica impressionado como é que um caçador de ranking D conseguiu esconder uma arma assim sem que ninguém visse. Eles começam a atacar o Sung. Um cara ataca ele com uma besta, mas ele facilmente desvia as flechas. Mais 2 caçadores vão atacar ele com espadas, mas ele facilmente dá cabo de cada um. O Hang conclui que foi o Sung quem derrotou o boss e que ele estava escondendo sua força. O mago joga uma magia no Sung, mas ele facilmente desvia e já dá cabo dele. O Hang diz que por mais que o Sung seja forte, ele não é igual aos seus capangas, utilizando uma skill de aprimoramento. Ele supõe que o Sung está cansado devido à luta contra o boss.
e que ele depende da sua velocidade e dessa adaga dele que causa paralisia. Mas com o corpo aprimorado dele, a adaga dele não vai conseguir perfurá-lo. E ele vai para cima do Sung. Só que o Sung, na maior facilidade, pega a cabeça dele e afunda no chão. O Hang fica sem entender nada e começa a pedir com que o Sung poupe ele, oferecendo todo o dinheiro que ele quiser. O Sung diz que o Hang tentou matar ele 3 vezes e vem pedir para poupar a vida dele agora. O Hang diz que ele não vai sair impune disso, e o Sung diz que o que acontece na dungeon fica na dungeon. Desesperado, o Hang fala que o Sung não sabe de quem que ele é irmão, mas antes que ele pudesse dizer, o Sung já vai e decapita ele. Quest concluída. Com isso, a dungeon começa a se desfazer, né, já que o boss foi derrotado, e do lado de fora eles relatam a um dos membros da associação de caçadores de que os caçadores de ranking C foram mortos pelo boss, e que o caçador Dinho, devido ao seu equipamento aprimorado, conseguiu derrotar ele, sobrevivendo somente ele e o caçador de ranking E. O Sung recebe uma recompensa por ter concluído a missão, recebendo um item de Full Recovery, mais 10 pontos de habilidade e uma skill chamada de Instinto Assassino, que diminui em 50% as habilidades do inimigo. Bom, com isso a mocinha da Associação de Caçadores dá por terminado aquela dungeon e vai embora. O Dinho e o Sung se despedem e o Sung percebe que começou a chover e que foi bom ele ter dado o guarda-chuva para a irmã dele levar. Com isso o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 5 e 6, o que vocês acharam? Nesse episódio nós concluímos que o sistema consegue até mesmo modificar a aparência de alguém se ele quiser. O Sung saiu de um jovem magrelo para um cara bombadão fitness em pouquíssimo tempo. E também que o sistema não quer que o Sung morra, por isso que ele começa a incentivar ele a fazer coisas, né, não muito éticas em troca de alguma recompensa. Fica no ar também quem será que é o irmão do Hang. Ele falou como se o irmão dele fosse um cara mega foda. Então, será que isso vai causar problema pro nosso menino Sung no futuro? Veremos nos próximos episódios. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!